dia 11 de setembro de 2003, foi instituído o Dia Nacional das Chapadas. O dia foi escolhido em homenagem a Ari José de Oliveira, o Ari Para-Raio, ambientalista, defensor dos direitos humanos e do meio ambiente. Hoje, aqui na cidade de Barreirinhas, no casarão do Dr. Léo Costa, está sendo comemorado o Dia Nacional da Chapada com um grande café da manhã. Porque, como nós moramos na zona rural e estamos presidente de uma associação e nós estamos debatendo esse assunto constantemente nas nossas associações, na nossa região, e a gente sabe que a Chapada ela é de grande importância para a economia da sociedade e principalmente ela é importante para o meio ambiente. Então, quando você preserva o meio ambiente, quando você preserva a Chapada, você está preservando a vida. E esse evento hoje, ele traz essa importância à nossa comunidade, ele traz uma reflexão ao povo de Barreirinhas, porque precisamos, de fato, cuidar, zelar, preservar. E hoje nós lembramos que é o dia de preservar, de cuidar do meio ambiente, de cuidar das chapadas, que é a fonte de vida para toda a sociedade. E esse evento, com o café da manhã, com essa palestra, traz uma importância muito grande com a distribuição de mudas, e isso faz com que o povo de Barreirinhas comece então a pensar, a trabalhar e a zelar pelo meio ambiente. Quero dizer para vocês o seguinte, que eu vivenciei aos meus 45 anos, completei agora dia 4 de setembro, vivenciei uma situação muito precária, porque eu morei até os 22 anos, ali no ano 2000, ali em São Benedito do Rio Preto, onde eu vi uma situação em que antes não tinha aquilo. Cara, antes não tinha aquelas plantações de soja, eucalipto, essas coisas não tinha. E agora tem bastante. O pessoal vai comprando as terras e vão plantando. O que acontece é que vai deixando uma degradação no meio ambiente, como uma poluição. E essa poluição, ela afeta muito a questão da nascente dos nossos rios. Então, gente, isso é muito triste para nossos filhos, nossos netos, que vão estar recebendo, cuidando, para cuidar do... né, o rio, que é a água, que nós temos 3% de água no mundo, né? Onde 3% são água doce para a gente tomar. Então precisamos que a gente cuide da nossa natureza e não deixamos que esse pessoal, eles possam entrar também aqui em Barreirinhas nesse sentido, porque eles querem, eles ajudam, mas eles querem repor novamente, ou eles querem terras, e a gente tem que ter muito cuidado com isso. Barreirinhas é uma cidade rica em belezas naturais, em recursos naturais, e Barreirinhas tem uma diversidade enorme de riquezas naturais. O povo de Barreirinhas é privilegiado, o povo de Barreirinhas vive dessas belezas naturais, principalmente o homem do campo. É de lá que ele tira seu sustento, na maioria das vezes. Quando chega o tempo do piqui, ele vai pegar o piqui. Quando chega o tempo do bacuri, eles vão colher o bacuri. Eles pegam as plantas medicinais, eles colocam o seu gado, eles usam para tudo a nossa chapada, as águas. Nós temos uma riqueza de água, nós temos belezas naturais inestimáveis e nós temos que proteger. E esse dia 11 é um dia para a gente lembrar que nós somos ricos de belezas naturais, que nós temos que comemorar, que nós temos que defender, e nós somos os defensores da nossa terra. E nós estamos aqui para lembrar o nosso povo da importância que Barreirinhas tem para nós e para os nossos visitantes. Nós temos que evitar, se você olhar em algumas cidades aqui perto mesmo de Barreirinhas, você não encontra mais chapada, você só encontra plantações de soja, de eucalipto. Você não encontra mais chapadas igual Barreirinhas. Barreirinhas, eu até me arrisco a dizer que é um dos últimos recursos naturais dessa região dos Lençóis, que se encontra preservado de verdade. Se você olhar de Santa Quitéria até próximo àquela região de Caxias, você só encontra devastação.
você só encontra devastação. E se você olhar a nossa região aqui dos Lençóis, nós temos uma beleza inestimável que a gente precisa preservar, a gente precisa lutar para que continue e melhore cada dia mais. Olha, a primeira coisa é que o bioma Chapadas, gente, ele é um bioma, além de bonito, ele é muito frágil, tá? Ele é um bioma muito frágil e, apesar de todo esse nosso clima forte, ele ainda é o bioma que assegura as águas. As águas dos córregos, riachos e rios, ele é mantido por essa estrutura chamada chapada. Se você destrói chapadas, você com certeza vai destruir as águas, é que alimenta a sociedade, é que mantém o nosso equilíbrio natural. Então não se destrói um bioma desse, tá? Por nada. A partir do momento que se vê a pesquisa para a soja entrar no cerrado, que lá no Mato Grosso, em Goiás chama cerrado, nós chamamos aqui de chapada. Então assim, essa destruição lá não pode ser transferida para cá. Nós já temos o sul do Maranhão, com Balsas, aquela região que está sendo destruída. O Baixo Parnaíba está sendo destruído, as chapadas. E aqui, Barreirinhas, nós temos que lutar contra isso, né? Sustentabilidade com agricultura familiar. Chapada, desmatamento zero. Essa que é a ideia, tá? Barreirinhas vive em função do turismo ecológico. Por isso, a importância de termos a preocupação de cuidar, de preservar o nosso meio ambiente. Nossos riachos que alimentam o rio e que fazem que a chapada, ela funciona como uma caixa d'água que funciona, que derrama água para os nossos riachos. E aí a importância de se preservar esses riachos, a chapada, para termos bastante água. Com as chapadas vivas, nós temos mais chuvas que enchem as nossas lagoas. Nós sabemos que estando com as lagoas cheias, nós temos muito mais visitantes na cidade, gerando renda. Então, quando se fala de desenvolvimento para o município de Barreirinhas, não se pode deixar de falar do cuidado com o meio ambiente, de turismo, é uma cadeia. Então, por isso, a importância de termos esse dia no nosso município, né? Temos o Dia Nacional, mas é importante que seja instituído também o Dia Municipal das Chapadas, para que nós tenhamos essa conscientização, esse cuidado, lembrando de que cada um de nós somos agentes ambientais. Inclusive, nós aqui em Barreirinhas já não podemos mais dizer que estamos com nossas chapadas intactas. Aqui mesmo no povoado Rio Grande dos Lopes foi invadido, né? Eu diria foi invadido por quê? Porque esse povoado, ele pertence a Barreirinhas. E aí, por situações que no momento não cabe a nós aqui explicar, mas hoje, para poder ser plantado soja lá, eles colocaram como povoado seja agora do município de Santa Quitéria, porque Santa Quitéria, assim como os demais municípios do Baixo Parnaíba, não tem uma lei como Barreirinhas tem. Nós já temos leis de mais de 20 anos que proíbem o plantio da monocultura aqui no nosso município, do eucalipto, da soja, cana-de-açúcar, carvoarias e tantos outros que trazem muitos danos para o meio ambiente. Então nós precisamos ficar alerta, porque a ideia dos grandes empresários do agro, da soja, do eucalipto, plantação de capim, esses empresários, eles estão de olho no nosso município. Por quê? Porque apesar de muitas tentativas, mas ainda é o município do Baixo Parnaíba que ainda está mais preservado e que ainda tem muitas terras. Porque foi criado o Dia Nacional das Chapadas, também conhecido como Dia Nacional do Cerrado, para dar relevância, para educar a população, para conscientizar. E hoje é um ato de conscientização sobre o valor das nossas chapadas. Chapada, berço das águas. Chapada, berço de vida. A chapada é a riqueza de Barreirinhas. Das chapadas nascem os olhos d'água. Os olhos d'água que formam os córregos, os riachos e os rios. E todo esse conjunto de águas que faz a pujança do turismo de Barreirinhas, a pujança econômica. Então esse ecossistema não pode ser mexido. Ele tem que ser protegido.
E nisso eu apelo à consciência da população, mas eu apelo também à responsabilidade dos líderes políticos de Barreirinhas e do Estado para preservar as chapadas de Barreirinhas. Há mais de 30 anos que essa indústria do eucalipto tenta entrar nas chapadas de Barreirinhas. E a população de Barreirinhas, através dos seus líderes, prefeitos e vereadores, tem rechaçado essas tentativas. E agora a gente sentiu que essa pressão aumentou, mas também aumenta a nossa consciência, a nossa resistência. Barreirinhas não cairá na mão do agronegócio da soja e do eucalipto. Eu não sou contra a soja, não sou contra o eucalipto, mas cada macaco no seu galho. Eucalipto e turismo é como água e azeite, não se misturam. As chapadas são consideradas as caixas d'água do Brasil, são reservatório de água, o lençol freático formidável que dá possibilidade de surgimento de plantas riquíssimas. Barreirinhas vai ganhar 1000 vezes mais mantendo as chapadas em pé do que destruindo. Destruir a chapada é destruir o futuro da Barreirinhas. E isso o barreirense não pode permitir. E só depende de nós, não depende de dinheiro, de área de você, não. Depende da nossa cabeça e do nosso coração e do nosso amor a Barreirinhas. Só depende disso, só depende de nós. Alguém fez conta vendendo chapada, mas querem que a gente pague com nossos votos. E nós não vamos deixar que o nosso voto vire carvão. Aqui é um manancial de águas, uma bacia hidrográfica formidável do Rio Preguiças. E daqui até Araioses é um grande ecossistema que tem que ser preservado. Se a gente quiser o florescimento de uma potente indústria de turismo no Maranhão, vamos em primeiro lugar proteger as águas, a bacia hidrográfica do Rio Preguiças e de outros rios que formam aqui essa região, o corredor Rota das Emoções. Que o corredor da Rota das Emoções seja um corredor para o turismo, mas baseado na conservação das águas. Tá certo? Então, isso é uma coisa inegociável. De novo, eu apelo para a consciência, a conscientização da nossa população, inclusive que o Poder Municipal coloque esse tema nas escolas, para as crianças começarem a entender. E chamo também a atenção e o apoio das autoridades do Estado, do município e do país, para reservar isso como terra de turismo, terra das águas, terra das chapadas.